A Pequena Lu e o Preço da Desobediência. A infância, a infância. Deveria ser leve como uma canção de ninar, um prelúdio para a sinfonia da vida. Mas a minha, essa começou desafinada, marcada por despedidas inesperadas e um lar sempre de pernas para o ar. Minha mãe, coitada, carregava tantas dores dentro dela que buscava alívio em terras distantes, deixando para trás um vazio que ninguém conseguia preencher. Era tudo tão repentino, como as chuvas de verão que caem sem avisar, levando embora a promessa de dias mais ensolarados. E a cada retorno, trazia junto a esperança de que as coisas finalmente se encaixariam, de que a nossa família encontraria o compasso certo. Mas a vida, teimosa como uma mula empacada, teimava em desfazer nossos planos, deixando em seu lugar a poeira da desilusão. Foi assim, entre idas e vindas, que aprendi a me apegar à fé, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar revolto. A crença em algo maior virou meu porto seguro, a promessa silenciosa de que mesmo no meio da escuridão, sempre haveria um Deus para me guiar. Noite de tempestade. Uma noite, a melodia da nossa família se transformou num daqueles temporais de verão. A chuva desabava lá fora, e os trovões pareciam ecoar a raiva que tomava conta da nossa casa. As vozes dos meus pais, antes contidas, agora explodiam em acusações e mágoas guardadas há muito tempo. Naquela mesma noite, nossa família acabou. A briga estava ficando cada vez mais fora de controle, e meus pais decidiram se separar. Lembro-me do meu pai pegando minha irmã pelos braços e minha mãe puxando do outro lado, quase a rasgando ao meio. Eu e minha irmã estávamos no meio do fogo cruzado. Não podíamos fazer nada, só pedir a Deus para que aquela noite de tempestade terminasse. O que aconteceu naquela noite ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Feridas abertas, que só o tempo seria capaz de curar. Refúgio sagrado. Mesmo em meio àquela turbulência toda, nosso Pai sempre nos ensinou sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Criou eu e minha irmã no Evangelho, ensinando a verdade. A igreja virou meu cantinho de paz, um lugar onde a melodia da esperança ainda tocava. Os hinos cantados com tanta fé por aquelas vozes cheias de emoção me tocavam fundo, acalmando a tempestade que eu carregava dentro de mim. Ali, entre as paredes acolhedoras, eu encontrava um pouco da paz que me faltava em casa. As palavras de Deus, através do pastor, cheias de compaixão e sabedoria, eram como um bálsamo para as minhas feridas, ensinando-me sobre perdão, amor e a importância de manter a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. A igreja virou meu porto seguro, o lugar onde eu podia ser criança de verdade, sem o peso dos problemas que me esperavam em casa. Um lar inesperado. Com o tempo, uma nova figura apareceu na nossa família: a minha madrasta. Ela chegou com a missão quase impossível de reconstruir o que estava quebrado, de trazer luz para um lar que estava mergulhado em sombras. Com a paciência de quem tece uma colcha de retalhos e a doçura de um anjo da guarda, ela se dedicou a criar um ambiente de paz e harmonia. Seus gestos de carinho, no começo meio tímidos, foram conquistando meu coração aos poucos, como o sol da manhã que vai, devagarinho, dissipando o frio da madrugada. Com ela, aprendi o valor da gentileza, a força do perdão e a importância de cultivar a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O pai da pequena Lu era um pai presente, mas ao mesmo tempo parecia distante pelos problemas e lutas que enfrentava. Ele era uma presença importante em sua vida, mas permanecia às vezes emocionalmente indisponível. Seu amor era como uma fortaleza, impenetrável e fria. Ela ansiava por sua aprovação, seu carinho. Era um anseio que ecoava nas câmaras vazias do seu coração. Quando menina,
ela buscava consolo no abraço afetuoso da mãe. Sua mãe preenchia um pouco o vazio. Os anos se passaram e a distância entre pai e filha começou a aumentar. No entanto, uma frágil ponte de reconciliação começou a se formar. Era uma trégua, um passo hesitante em direção ao entendimento. Ele continuava distante, seu amor ainda guardado. Mas havia um vislumbre de reconhecimento em seus olhos, pois era alguém ferido e demonstrava o amor do seu jeito. Um indício do amor que jazia adormecido sob a superfície. Ela se agarrava àquele vislumbre, esperando que aquela faísca se transformasse em uma chama. Ela ansiava por sua aceitação, sua bênção. Sua aprovação era um prêmio que ela almejava possuir, um tesouro que buscava desesperadamente. No fundo, ela sabia que ele a amava, pois cuidava muito bem dela, mas a forma de demonstrar não a convencia. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Entrando na adolescência, a pequena Lu quis fugir da realidade. Foi quando resolveu sair de casa para trabalhar em casa de família como empregada doméstica. Seu pai despediu-se dela com muito pesar, pois ele não queria que ela fosse, mas ela desobedeceu, tentando encontrar um mundo melhor lá fora. Com essa saída de casa, debaixo de desobediência, a pequena Lu queria provar para o pai que iria se dar bem na vida lá fora e que não precisava ouvir sermões e, às vezes, até rejeições de seu próprio pai. Um dia, morando na casa em que trabalhava, a pequena Lu conheceu um rapaz que chamou sua atenção à primeira vista. Ele invadiu a vida dela como um turbilhão, uma força da natureza que despedaçou as paredes cuidadosamente erguidas por ela. Ele era tudo o que ela achava que o pai dela não era, pois as feridas não o deixavam demonstrar o quanto a amava. O rapaz demonstrava estar apaixonado, muito atencioso e cheio de vida. Seu amor era como um incêndio, consumindo-a com sua intensidade. Seu coração a levitou com uma alegria que ela nunca havia conhecido. Se sentiu amada e valorizada. Ele a apresentou à sua família, uma família unida que a recebeu de braços abertos. Sua mãe, com seus olhos bondosos e sorriso gentil, lembrava-lhe de sua própria mãe. Seus irmãos, barulhentos e cheios de risos, a encheram com uma sensação de pertencimento que ela nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu verdadeiramente vista. Ele era o seu mundo, o seu tudo. Ele pintou o mundo dela com cores vibrantes, afugentando as sombras do passado. Seu amor era lindo. Ela confiou nele completamente, acreditando ter encontrado seu amor para sempre em seus braços. Mas, em meio à euforia, sussurros de dúvida começaram a surgir. Seus amigos, seus parentes e seu pai não gostaram dele, notaram uma suspeita. Eles compartilharam suas preocupações, suas vozes carregadas de apreensão. Ele não é o homem que você pensa que ele é. Eles a alertaram. Suas palavras caíram em ouvidos moucos. Sua irmã, Lucinéia, sua aliada mais próxima, expressou suas reservas. Ela percebeu as sutis manipulações, o comportamento controlador que se disfarçava de amor. Ela implorou para que ela abrisse os olhos, para que o visse como ele realmente era. Seus apelos foram recebidos com raiva, com acusações de ciúme e interferência. Seu pai, com o amor finalmente despertado, viu o perigo que a filha se recusava a reconhecer. Ele tentou alertá-la, protegê-la da dor que ele sentia que estava por vir. Mas ela se recusou a ouvir. Seus avisos foram recebidos com desafio, com uma teimosa recusa em acreditar que seu amor pudesse estar equivocado. O amor, ela argumentava, conquista tudo. Seu coração, cego por seus encantos, se recusava a ver a verdade. Sua mente, nublada por sua presença inebriante, ignorava as preocupações daqueles que a amavam. Os avisos deles eram como sussurros ao vento, facilmente descartados e esquecidos. Ela racionalizava o comportamento dele, justificando seus defeitos como meras imperfeições. Cada explosão, cada ato de controle
era desculpado como um sinal de sua paixão, sua intensidade. Ela construiu um muro de negação ao redor de seu coração, protegendo-o da verdade dolorosa. Ela estava perdida em um labirinto de sua própria autoria, seu coração guiando-a cada vez mais para longe da rota. Quanto mais ela se aproximava dele, mais se afastava do amor e do apoio de sua família e amigos. Ela estava à beira de um precipício, alheia ao abismo que a aguardava. Ah, nosso começo tinha a magia dos contos de fadas. Éramos jovens, apaixonados, cheios de planos. O amor coloriu nossos dias. Cada olhar era um poema, cada toque, uma promessa. Viajávamos juntos, sonhávamos juntos. Nosso futuro, uma tela em branco, prontinha para ser pintada. E o pedido de casamento? Inesquecível. Ele se ajoelhou, com lágrimas nos olhos, e me prometeu o mundo. Eu, completamente entregue àquele amor, disse sim, sem pensar duas vezes. A cerimônia foi triste, pois eu não tive a bênção do meu pai, nem a concordância dos demais para aquele casamento. Inclusive, nem a mãe dele quis testemunhar, pois já conhecia o passado do filho, mas ele não contava nada do seu passado para mim. Eu, cega de amor, não achava que isso era importante. Tudo o que queria era ficar livre dos insultos e xingos do meu pai. Naquele momento, eu tinha certeza de que tinha encontrado minha alma gêmea. Então, aconteceu o casamento, mesmo contra a vontade de todos. E o tempo foi se passando. Com 5 meses me engravidei. A notícia da gravidez chegou pouco tempo depois. Que alegria! Nosso amor seria abençoado com o presente mais precioso: um filho. Os primeiros meses foram tranquilos, uma maravilha. Eu acompanhava cada fase da gestação com o entusiasmo de uma menina. Ele, porém, começou a mudar. No começo, eram apenas detalhes. Chegava tarde do trabalho, com cada desculpa esfarrapada. Passava horas ao telefone, falando baixo, como se escondesse algo. Meu coração, antes tranquilo, começou a ser tomado por uma angústia que só aumentava. As noites eram longas, solitárias e frias. A cada madrugada fria, a semente da dúvida crescia um pouco mais em meu peito. Nosso filho nasceu, o pequeno Arthur, em uma noite chuvosa de outono. Segurei-o nos braços, emocionada, enquanto meu marido sumiu. Não sabia onde estava. A alegria da maternidade se misturava com uma tristeza profunda. Ele não ficou no hospital. Não sabia onde estava. Enquanto eu me recuperava, ele mal aparecia. As visitas eram rápidas, superficiais. Dizia estar sobrecarregado com o trabalho, mas meu coração sentia que havia algo a mais. Um vazio enorme se instalou em mim. Sentia-me sozinha, abandonada, traída. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, silenciosas como a chuva que caía lá fora. Voltei para casa com meu filho nos braços e o coração cheio de incertezas. A casa estava estranhamente silenciosa. Nos dias em que eu ainda estava de resguarda, resolvi entrar no carro dele com meu filho recém-nascido para irmos a algum lugar. Nunca imaginei a situação que me esperava. De repente, na BR, dentro de um Opala, os policiais começaram a ligar a sirene e nos perseguir. Comecei a gritar dentro do carro, pois estava toda cheia de pontos, e ele acelerava cada vez mais. Eu ia para um lado e para o outro dentro do carro com meu bebê no colo. Eu chorava horrores, e meu filho também. Estávamos vulneráveis naquele momento, entre um homem em fuga e uma perseguição policial. Quanto mais eu pedia para ele parar, mais ele acelerava. Nas curvas, com um carro daquele tamanho, já imaginava o carro capotando e nós perdendo nossas vidas a qualquer momento. A única coisa que eu podia fazer era apertar meu filho no peito e orar para que Deus nos guardasse da morte e que aquele tormento passasse. Finalmente, a polícia o alcançou, mas ele era tão esperto que me usou para sair da situação.
dizendo que estava me levando para o hospital e que eu, de resguarda, estava passando muito mal, mas agradeci a Deus por não ter morrido naquele dia. Depois daquele momento, tudo fez sentido. As ligações estranhas, as ausências, o distanciamento, percebi que ele realmente estava fazendo algo de errado. Um dia passei por mais uma decepção muito grande. Ele me ligou da rua e disse que iria chegar em casa com uns homens, e que eu não podia falar que era esposa dele, e nem que o meu bebê era seu filho. Assustei-me muito com aquilo, pois não esperava isso dele. Então, ele chegou no portão da nossa casa e chamou pelo nome do irmão dele. Sai para fora. Ele disse: seu esposo está... Eu, com meu filhinho no colo, não consegui responder. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, e eu não consegui responder. Os caras estranhos que estavam com ele não entenderam nada. Eu, naquele momento, senti a dor de estar fingindo que ele não era meu marido, e também escondendo o próprio filho. Tudo que eu queria era vê-lo me apresentando e apresentando o filho. Depois fui saber o motivo. Aqueles homens eram parentes da mulher com quem ele estava me traindo. No caso, ele tinha uma amante, e aqueles homens não podiam saber que ele era casado. Chorei muito com isso. Procurei refúgio nas irmãs da igreja, mulheres fortes, guerreiras e de oração, que sempre me acolheram com amor e sabedoria. Contei tudo para elas, minha dor, minhas dúvidas, meu medo. Elas me ouviram com atenção, me abraçaram com carinho e me fortaleceram com suas orações. A fé sempre foi meu alicerce, e naqueles momentos de escuridão, elas compartilharam aquela guerra comigo. Entreguei meu fardo a Deus, pedindo forças para superar a traição e seguir em frente. Encontrei consolo nas irmãs da igreja que me acompanharam e intercederam por mim. E Deus foi me fortalecendo para eu não desistir. Os dias que se seguiram foram de profunda tristeza e revolta. Comecei um propósito de oração em minha casa, e Deus foi mostrando tudo o que estava oculto. Lembro que, quando as irmãs da igreja chegavam para o momento de oração, ele não aguentava ficar em casa. Saía na hora, ficando incomodado com as orações, mas não tinha jeito. A máscara do marido perfeito havia caído por terra, revelando quem ele realmente era. Depois dessa campanha de oração, chegou um dia em que ele arrumou uma bolsa e falou que ia sair. Eu perguntei onde ele iria, mas não quis me dizer. Assim que ele saiu, falei com Deus, dizendo que estava cansada daquela situação e que eu precisava que tudo viesse às claras. Fui dormir com meu filho, e meu pai sempre me dizia: a qualquer momento a casa vai cair. Parecia que meu pai já sabia que algo iria acontecer. Quando deu umas 11 da noite, lembro que Deus me incomodou a orar. Senti-me mal e comecei a tremer, como se estivesse sentindo que algo iria acontecer. Me acalmei e voltei a dormir. De repente, acordei quase às 3 da manhã com meu marido chegando em casa com os olhos arregalados e dizendo que estava com sono e precisava dormir logo. Achei muito estranho e fiquei perguntando o que aconteceu, mas ele me disse para ficar em silêncio e ir dormir também. Depois disso, a polícia começou a chamar no portão. Assustada, falei com ele. A polícia está chamando. Ele disse: fique quieta, não fale nada. A polícia começou a chamar mais alto. Então, levantei e fui atender. Quando fiz isso, ele levantou correndo e foi para os fundos da casa, começando a correr pelos fundos. Ali começou o terror. A polícia percebeu e pedia para eu destrancar o portão. Eu tremia e não achava a chave certa. A polícia começou a atirar para todos os lados, e meu pai, que morava ao lado, acordou e estava vindo ver o que estava acontecendo. Então corri, peguei meu filho do berço e passei no meio do tiroteio com ele no colo. Deixei meu filho na casa do meu pai. Lembro que ele me perguntou: a casa caiu, filha? Eu disse: caiu, pai. Ali percebi que realmente meu pai estava certo. Minha ficha caiu e percebi as consequências do preço da desobediência. Eu casei para ficar livre do meu pai, mas naquela hora eu vi que, mesmo com toda a ignorância, cada correção do meu papai
Era para me proteger, para que eu não caísse em uma situação dessas. Quando fui perceber o amor do meu pai, já era tarde demais. A polícia contou que eles estavam atrás dele porque, por volta das 11 da noite, ele tinha tentado violentar uma moça na rua, em um bairro próximo. O irmão dela viu e chamou a polícia. Foi por isso que de madrugada, vieram atrás dele lá em casa. Mas ele conseguiu fugir do flagrante, e a polícia não conseguiu pegá-lo naquele dia. No meio da tempestade, havia minha fé. Era a âncora que me impedia de ser arrastada, a luz que atravessava a escuridão. As palavras de Deus me fortaleciam, e isso me manteve de pé. Deus sempre foi meu refúgio. Mesmo sabendo que eu errei e estava pagando o preço pela desobediência, pela sua misericórdia, como me recorri a Ele, não me abandonou. Esteve comigo o tempo todo, ajudando-me naquela situação que procurei com minhas próprias mãos. Deus perdoa, mas não assume as consequências, pois tudo o que plantarmos iremos colher, como está escrito na palavra. Pouco tempo depois, a polícia o encontrou e o prendeu. Quando me ligaram para eu ir visitá-lo, tive mais uma guerra com meu pai, pois ele não aceitava eu perdoá-lo. O conflito com meu pai havia lançado uma longa sombra sobre minha vida. Agora ele tinha ainda mais motivos para me acusar. Começou com suas palavras duras, pois tinha avisado para eu não casar com aquele rapaz. Eu sabia que tinha violado o maior mandamento com promessa que está escrito: honra teu pai e tua mãe para que prolongues teus dias na terra. Efésios 6:2. Com isso, me arrependi e pedi perdão a Deus, pedindo que me desse forças para passar por aquela situação. Com o tempo, comecei a ficar mais forte, e arrumei um emprego para dormir. Estava muito magra e desnutrida, mas precisava trabalhar. Entrei em uma casa onde a minha patroa tinha pena da comida que eu comia. Assim que sua família comia, eu podia ir e comer. Mas quando eu ia para comer, não havia mais comida. Arrumei outro emprego. Nesta nova casa, eu dormia em um quartinho de empregada ao lado de um canil de cachorro, lá no fundo do quintal. Lembro que essa patroa me fazia lavar o chão de joelhos, esfregando com uma escovinha de dente os azulejos. Isso me fez sofrer muito, e pude ver como é caro o preço das escolhas erradas, porque a obediência leva à bênção, e a desobediência leva à maldição. Eu comecei a sofrer muito. Um dia, resolvi tentar voltar para a casa de meu pai, mas o coração dele ainda estava muito ferido por tudo que estava passando por minha causa. Então, ele não me aceitou de volta. Fui para uma linha de trem, e estava esperando o trem passar para tirar minha vida, quando de repente, ouvi uma música cantando, e a música falava para Deus vir naquele lugar, vem neste lugar, enche a minha vida. Então, caí de joelhos no chão e comecei a chorar. Lembro de um casal que me entregou uma profecia dizendo: pare de chorar, pois Deus está escrevendo a sua história. Brevemente, todos verão a sua história, e Deus vai usar a sua história para curar outros. Eu me lembrei daquele dia, e ali eu me levantei e pedi perdão a Deus. Conheci alguns irmãos que me enviaram ao encontro com Deus alguns dias depois. No encontro, fui curada após 3 dias de muito choro. Lá, Deus tirou todo o ódio que eu carregava no coração. Voltando de lá, fui à casa de meu pai, pedi perdão chorando por ter desobedecido a ele e a minha madrasta. Meu pai me abraçou chorando e me perdoou, e também me pediu perdão. Com isso, ele conseguiu uma casinha para minha prestação. Peguei meu filho, e fomos morar juntos, eu e meu filho. Meu marido, depois de um tempo, saiu da cadeia. Arrumou um serviço com carteira assinada, e um dia, indo trabalhar, foi morto com 5 tiros. Eu senti muito, mas Deus me consolou porque sabia que eu tinha feito uma escolha errada, que comprometeu não só a mim, mas fez toda a minha família sofrer. Então, ali estava o fim daquela história. O preço de ter desobedecido a Deus e aos meus pais. Como foi profetizado,
Hoje minha história serve para curar outras vidas, pois Deus me curou da depressão, da crise de ansiedade e da síndrome do pânico. Tudo o que adquiri com as consequências, posso dizer para você, eu só encontrei saída nessa situação por ter escolhido a cruz. Porque na cruz é lugar de renúncia, lugar de humilhação, mas também, na cruz, encontrei perdão, cura e libertação. O mesmo lugar que foi de morte, também foi um lugar de recomeço, pois foi lá que Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e todo o meu pecado ele levou na cruz por mim. Então, o meu passado foi apagado, e como ele ressuscitou, eu também ressuscitei nele. Meus pecados foram perdoados, e Jesus me deu uma nova chance para recomeçar. Não importa o seu passado, se arrependa e entregue sua vida a Jesus, que Ele mudará sua história. A única coisa que me fez recomeçar foi entender que, se eu fui perdoada, eu preciso perdoar. Deixe ir, perdoe quem te feriu, e assim, você viverá o novo de Deus. Hoje meu filho tem 24 anos, e eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Deus transforma a maldição em bênção. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parei pra refletir, foi aí que percebi que o meu eu estava a crescer, minha vontade a fluir. Foi quando eu acordei e nos seus braços me escondi, pra tua glória aparecer e o meu eu diminuir. Parei pra refletir, foi aí que percebi que o meu eu estava a crescer, minha vontade a fluir. Foi quando eu acordei e nos teus braços me escondi, pra tua glória aparecer e o meu eu diminuir. Estou aparecendo demais, minha vontade está forte demais. Senhor, me esconda pra que tua glória apareça através de mim. O meu eu está forte demais, meus status estão cheios demais. Senhor, me esconda pra que tua glória apareça através de mim. Apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça através de mim. Quebra o meu eu, quebra a minha carne e faça a tua vontade. Que o Senhor cresça
eu diminua, que o Senhor cresça através de mim. Quebra o meu eu, quebra a minha carne e faça a tua vontade.